a eutanásia, quando eu vos dizia o que é que se pretende, é alguém que deseja acabar com o seu sofrimento porque tem uma doença incurável ou terminal, não é? Nós já estamos aqui a falar de uma decisão. E se vocês forem fazer uma pesquisa sobre isto em termos de psicologia, é um processo decisional, que tem muito a ver com a psicologia, e encontramos muito pouca investigação da nossa área. Muito obrigado. Tendo em conta essa noção, então, de que forma é que a eutanásia se destaca concretamente da noção do suicídio assistido? O suicídio assistido é quando a própria pessoa, há substâncias, medicamentos que são letais, que podem ser injetados ou podem ser ingeridos. Esses detalhes técnicos não vos posso dizer, até porque depois há diferentes nuances em diferentes, nos países em que a eutanásia está legalizada, mas no suicídio assistido é a própria pessoa que toma esses medicamentos, ou esses líquidos, ou esses medicamentos letais, com a ajuda de alguém, que são previamente descritos. Portanto, aqui a diferença é que num caso é a própria pessoa com a ajuda de alguém e noutro caso é a própria pessoa que administra o medicamento que vai ser letal. Muito obrigado. Não sei se o professor Dr. Donizete quer acrescentar alguma coisa a esta noção. Sim, eu acho que eu até costumo dizer isso nas salas de aulas, quando nós temos um conceito, não é? Temos que ir à sua origem etimológica, e nesse caso específico vem do grego, significa eutanatos, não é? Thanatos é o símbolo da morte, por exemplo, é morte em grego, e que significa literalmente ter uma boa morte, ou antecipar a morte, ter uma morte feliz, e que liga também, como a professora Maria estava a dizer, com o conceito de morte assistida. Portanto, a questão é muito mais complexa do que isso, né? Porque, só acrescentando algumas ideias, a questão da eutanásia ela tem dois viés importantes. Um é quando a pessoa está consciente e ela tem a decisão da escolha, de querer, portanto, a morte assistida, não é? Mas há uma componente importante que é quando a pessoa não tem capacidade de decisão e aí alguém tem que tomar essa decisão por essa pessoa. Portanto, não é um tema muito simples de se abordar e não podemos simplificar como sendo apenas no contexto da pessoa estar em condições e como alguns filmes mostram isso, né, de tomar essa decisão. Para isso, naquelas situações em que a pessoa já não está em condições cognitivas, etc., está em coma, e essa pessoa não pode tomar a decisão, já existe em Portugal, portanto, já existe também em outros países europeus, Portugal que recentemente estabeleceu isso, que é o testamento vitae, não é? Quer dizer, a pessoa, quando está das suas plenas condições cognitivas, etc., preenche um testamento, não é? Depois tem que ser feito o registro, naturalmente. Esse testamento tem várias perguntas e a pessoa vai dizer em que condições aceita, por exemplo, que se pratique, digamos assim, o termo mais geral da eutanásia. Portanto, há aqui esses dois viés que são importantes esclarecer. Muito obrigado. Porém, se de facto não verificarmos que o paciente não tem capacidade de tomar a decisão nem esse testamento, a eutanásia assim passa a ser completamente impedida, por motivos mesmo legais, correto? Essa é a grande questão, Afonso. Afonso e colegas, a questão. A grande questão da discussão da eutanásia é que tem estado muito polarizada, não é? Há os a favor e há os contra. Parece que estamos assim uma polarização mesmo, concretamente. E a grande questão é que na base, e tem sido dada pouca atenção precisamente ao que o professor Donizete disse, que é a capacidade de decisão da pessoa. Essa, para mim, é que é o aspecto central, na minha visão como psicóloga sobre esta temática, este é o ponto central da questão da eutanásia, morte assistida, morte antecipada, suicídio assistido, isto que o professor Donizete estava a dizer, que é a pessoa tem ou não capacidade. Este é um elemento que tem que ser avaliado e é um dos aspectos mais complexos em termos de avaliação.
E nós estamos agora, há uma aluna de doutoramento que tirou o curso na UBI, que está agora a fazer, é bolseira da FCT, e está a fazer um instrumento de avaliação, para termos uma ideia, da avaliação da capacidade de decisão em saúde. A avaliação da capacidade de se uma pessoa pode ou não decidir em saúde é, do ponto de vista neuropsicológico e do ponto de vista afetivo, uma decisão muito complexa. Nós podemos ter, por exemplo, o início de um deterioro cognitivo e podemos ter preservada a capacidade de decisão em relação à saúde, por exemplo, para terem uma ideia. De facto, aqui a questão do testamento vital que o professor Donizete falou é uma questão essencial e foi um dado muito importante, em que teve envolvido também várias ordens profissionais, também teve a ordem dos psicólogos, e é eu não sei se vocês já viram o testamento vital, se já fizeram, às vezes parece que não é para a nossa idade, mas é muito importante pensarmos e falarmos sobre a morte, como estamos aqui hoje a falar, e pensarmos nessas questões, porque muitos destes problemas também vêm porque falamos pouco da morte e refletimos muito pouco sobre isso. Mas, reparem, mesmo o testamento vital, que quando se tem é um documento importantíssimo, não é de todo claro. O testamento vital tem uma validade, isso é uma questão muito importante. Mas o testamento, mesmo numa condição, nós temos que avaliar, ou deveríamos ter que avaliar, a capacidade de decisão daquela pessoa e perceber efetivamente o que é que ela no limite quer e qual é que é o seu melhor interesse, que é algo que é muito complexo. Além de avaliar a capacidade de decisão da pessoa, que não é algo linear, nós, por exemplo, não podemos dizer assim, eu aplico aqui um teste neuropsicológico e tenho aqui que esta pessoa tem déficit cognitivo e está resolvida a situação. Peço desculpa. Pensei que tinha caído a internet, mas não. É uma decisão muito complexa, não é só por uma pessoa ter déficit cognitivo, que ela deixa de ter capacidade de decisão. Portanto, isto para termos aqui uma noção daquilo que me parece que é muito importante perceber-se, não esta visão tão polarizada, mas é uma visão no sentido de perceber se é ou não efetivamente o que a pessoa no limite quer. O que leva também, já agora para explorar um pouco essa questão, o que leva também aqui a outra situação que eu gostaria de perguntar, e acho que é do interesse também da plateia, que é, dado que lá está esse testamento e a ideia aqui da eutanásia é dar a possibilidade de escolha a uma pessoa de não prolongar o seu sofrimento, ao verificarmos através de avaliação psicológica, ou seja o que for, que estamos a lidar com uma pessoa que tem flutuações de humor ou patologias associadas mesmo ao estado emocional e à sua inteligência emocional, como é que esta situação deveria ser abordada nesse caso? Será que devemos retirar a essas pessoas a possibilidade de não prolongar um eventual sofrimento por causa de quadros clínicos, ou será que o direito deve-se manter de forma igual aos restantes cidadãos? Pronto, eu pergunto isto mais numa questão de opinião, para saber um pouco também a sua perspectiva. Okay. É assim, num processo de avaliação, nós temos que compreender qual é que é essa decisão. Não é só aplicar um teste, nunca pode ser. A avaliação nunca pode ser só aplicar um teste, nem pode ser só juntar, aglomerar coisas. Tem que se compreender efetivamente se é aquilo que a pessoa quer e se é o seu melhor interesse. E este é um ponto central. E que nós vamos ver agora como é que vão ficar as coisas, não é? Quando as coisas estiverem regulamentadas, mas neste processo não tem sido, como vos dizia antes, não tem sido muito envolvida a parte da psicologia. E, portanto, isto é que eu penso que é uma questão muito importante todos nós refletirmos, porque está prevista uma avaliação médica, mas a avaliação é muito complexa e a complexidade da decisão
é esta, não é? Quer dizer, se nós formos ver casos, nós sabemos que, e vemos isso, a ideação suicida não tem absolutamente nada a ver com a eutanásia, não é? Mas para dar um exemplo, não é? A nível clínico, a pessoa ter ideação suicida não quer dizer que ela queira efetivamente pôr termo à vida. Só para termos um exemplo, não é? Pode haver ali, na linha da pergunta que o Afonso estava a fazer, há ali uma patologia que está associada à ideação suicida e, portanto, que se a patologia se conseguir tratar à partida, não é? Claro que pode sempre haver recaídas, etc. Nós vamos tratar essa sintomatologia, que pode ser um tratamento psiquiátrico ou psicológico, não é? Para a ideação suicida reduzir ou desaparecer. Certo? E, portanto, nós aqui nas questões, por exemplo, de decisão, de final de vida, nós temos que, ou de pôr termo à vida, nós temos que ter em consideração essas questões que possam estar a enviesar, digamos assim, a decisão da pessoa ou não, mas têm que ser descartadas, não é? Porque, são coisas muito diferentes. Por exemplo, se nós falamos de eutanásia, imaginem, numa pessoa, imagina, eu tenho uma doença terminal, tenho um sofrimento insuportável, porque a eutanásia está sempre ligada a esta ideia de sofrimento, não é? Tenho um sofrimento, não tenho hipótese de cura e eu sei que vou morrer, tenho uns meses de vida e, portanto, eu quero antecipar e quero sair deste sofrimento. Isso é uma situação que é muito diferente, por exemplo, de uma doença que eu tenho, imaginem, uma pessoa ficou tetraplégica, portanto, não vai morrer, entre aspas, do facto de ficar tetraplégico, mas sabe que tem uma condição completamente diferente, sim? E que há um tempo que a pessoa pode, há um luto, um processo de luto que a pessoa tem que fazer, há uma adaptação, há ali um eixo temporal em que a pessoa pode ou não adaptar-se. Então, às vezes estamos a falar de processos que são muito diferentes e que são realidades muito diferentes. Portanto, a ideia é nós percebermos, portanto, o que nós temos aqui é vamos aceitar há eutanásia ou não há eutanásia. Uns é autodeterminação, os outros do outro lado dizem mas é o direito à vida, não é? Estamos assim tipo em dois polos e eu penso que o centro é este. O centro é discutir a complexidade e perceber a complexidade do que é essa decisão e como é que nós a devemos eventualmente perceber. O Miguel Ricó disse isto uma vez numa das suas passagens pela UBI para discutir esta questão, e ele dizia assim: nós não podemos correr o risco de passarmos de um ponto, isto foi há 2 ou 3 anos, portanto, e ele dizia, nós não podemos correr o risco de estar neste momento a dizer, há muitas pessoas que querem morrer e nós estamos a condená-las a viver em circunstâncias que elas não querem, não é? Que é a situação, e não podemos passar para outro ponto, que é estar a matar pessoas que afinal pode não ser isso que elas querem. Sim, portanto. Certíssimo. Muito obrigado. Eu relembro a plateia que, na eventualidade de quererem colocar alguma questão ou adicionar algum comentário, são livres de o fazer. De seguida, a próxima pergunta é para o professor Donizete. Professor, existe uma noção que a oposição à eutanásia surge recorrentemente associada a ideias de conservadorismo e à religião cristã. Antes de voltarmos a abordar o tema da eutanásia, que é o mais proeminente nesta sessão, perguntava-lhe só qual é a sua perspectiva relativamente a esta associação popular entre a perspectiva conservadora e o cristianismo. Será que isto se verifica ou será uma forma de preconceito social para com a religião cristã? Muito obrigado. Bem, para responder isso, eu acho que seria interessante pensar qual é o papel da religião nessa discussão, porque como a eutanásia ela tem uma perspectiva filosófica, ética, histórica, antropológica, portanto, nós podemos tratar desse tema sob várias perspectivas, não é? Portanto, isso não está relacionado somente com esse fórum, eu estava a escrever, portanto, um artigo na minha coluna na Visão, portanto, justamente sobre a eutanásia, portanto,
vão ser em 2 partes, e tenho justamente trabalhado com essa temática, e eu sei que é um tema muito complexo, podemos pegar aqui sobre várias perspectivas, portanto, mas pegar a questão da religião, que também é um fator importante, nós pensarmos, por exemplo, que existe aqui uma diferença cultural muito grande entre, mesmo dentro do cristianismo que nós estamos a falar, do movimento protestante, que surge no século XVI, e o movimento católico, né? Portanto, são dois sistemas religiosos e cristãos, mas com características diferentes. E quando nós falamos de eutanásia, nós temos que pensar sempre na morte, né? Porque é disso que estamos a falar. O que é que se pensa sobre a morte, qual é a concepção que cada religião tem. Se nós verificarmos bem, isso é uma constatação sociológica, fácil de comprovar, essa questão, a eutanásia começou primeiro nos países protestantes, na Suíça, na Holanda, por exemplo, né? Então, qual é a perspectiva do sistema religioso protestante? Ele é muito mais pragmático, por exemplo, né? Então, a morte no sistema protestante não é algo assim de difícil debate, ninguém evita a questão da morte. Ela é falada e é enfrentada de uma maneira muito, muito pragmática. Já o catolicismo, e em particular o catolicismo em Portugal, vive a morte de uma maneira muito intensa, nós verificamos claramente, portanto, no luto, não é? Aquelas normalmente são as mulheres nas aldeias, estão sempre vestidas de negro, portanto, a morte é algo dramático, é algo vivido de uma maneira com grande sofrimento. Então, é preciso perceber qual é a atitude diante da morte. E chamaram uma atenção para uma coisa importante também, dessa diferenciação entre 2 modelos de sociedade, protestantes e católica. Podemos pegar o exemplo como o dos Estados Unidos, por exemplo, porque há uma variável que nós aqui não falamos, que é uma variável pragmática, uma variável econômica, né? Nos Estados Unidos, como o sistema não existe um sistema nacional de saúde, o sistema é privatizado, eles vão sempre pôr a componente, porque a morte não é um grande problema, não é? Digamos assim. E quando uma pessoa chega num estágio realmente de que não tem possibilidade de recuperação, está em grande sofrimento, dor, etc., não é? Há uma reunião, portanto, do corpo médico e com a família para decidir realmente o que é que se faz com aquilo. Se for em Portugal, por exemplo, nós temos o que eu chamo, talvez, dentro do catolicismo, um certo egoísmo. Por que o egoísmo? O egoísmo, nós queremos prolongar a vida daquela pessoa, mesmo que ela esteja em grande sofrimento. E a questão que eu coloco é: ninguém tem o direito de prolongar a dor e o sofrimento do outro, não é? Isso é o outro que tem que decidir se ele quer ou não, desde que ele esteja em condições para isso. Por isso que eu disse que o testamento vitae resolve em parte esse problema. Nos Estados Unidos, o corpo clínico, a direção do hospital vai dizer: ok, queres continuar a manter o teu familiar em estado vegetativo ou que não tem realmente condições de sobreviver sem estar ligado à máquina, isso há um custo de $1.000 por dia, não é? E a família vai dizer: não, óbvio que não. Portanto, essa questão, como é que nós lidamos com a morte, também é importante. Isso passa pela questão cultural, parte pela questão religiosa. Então, para o catolicismo, a morte é um grande drama. A eutanásia é um grande drama. Daí um termo que eu penso que é utilizado de uma maneira errada, que é matar o outro. Eutanásia não é propriamente matar o outro. É perceber que se aquela pessoa tem qualidade de vida, não é? Se aquela pessoa tem o direito, ela própria, de decidir se quer pôr o fim à vida ou não. Porque o que nós temos discussões filosóficas, éticas, morais, a Igreja Católica entra na discussão, as comissões de ética, da bioética, mas nós esquecemos de uma coisa mais importante, qual é a opinião de quem sofre, qual é o desejo de quem sofre. E acho que isso nós devíamos dar atenção e ouvir, porque é essa pessoa que está em sofrimento, né? Então, eu penso que é um bocado, não é correto que os outros pensem e decidam o prolongamento do sofrimento de uma pessoa que está nesse estado. Portanto, isso pode gerar alguma polêmica, mas essa, pelo menos, é a minha posição. E isso vai muito na questão da orientação religiosa, né? Do catolicismo. A morte é um grande problema, vamos tentar adiar a morte, e quando ela acontece, ela é vivida de uma maneira muito dolorosa, muito profunda, com o luto, etc., né? E nesses países protestantes isso não acontece, e outras culturas também não. No Japão, que é uma sociedade onde eu conheço bem também, a morte não é um grande problema, porque a morte é pensada como a vida é um estágio apenas, não é?
e a morte é apenas o fim da matéria, da coisa física, que há a libertação, portanto, do espírito. Portanto, a morte não é um drama na vida dessas pessoas, nesses contextos culturais. Mas, para mim, a questão mais importante ninguém tem o direito de prolongar o sofrimento do outro. E é a pessoa que tem que decidir, não é? Desde que esteja em condições para isso, o que ela quer realmente, se quer antecipar a morte ou continuar, portanto, no sofrimento. Muito obrigado, professor. A questão seguinte reflete-se assim: a Holanda foi o primeiro país a legalizar a eutanásia em 2001. Portugal procura agora fazer o mesmo, 20 anos depois, não é? O facto da presente dinâmica estar-se a efetivar durante a pandemia tem sido duramente criticada, tanto pelos apoiantes da eutanásia, que consideram que este cenário de crise que estamos a viver presentemente não é a altura ideal para aprovar uma lei de tal calibre, como pelos opositores que aproveitam como meio de argumentação contra a eutanásia. A minha questão para ambos os oradores e para a plateia, mais uma vez enfatizar que as contribuições são bem-vindas, é porquê agora? Que eventos é que levaram a que a República Portuguesa começasse a mobilizar-se para legalizar a eutanásia neste espaço cronológico? Portanto, não só este ano, isto é um processo que antecede talvez a pandemia, mas porquê agora, nesta altura? Posso falar ou fala, Maria? Sim, pode ser o professor Donizete. Não, eu penso que a pandemia não é responsável pelo debate. Isso já é uma discussão antiga, como o Afonso já frisou e eu também estava a frisar, que não é coincidência que é um país protestante calvinista que começa primeiro com a questão da eutanásia, né? Porque a concepção que eles têm de morte é diferente da nossa, do catolicismo, não é? Essa discussão não aparece somente agora no contexto da pandemia, já é uma questão muito antiga, como foi realmente também a questão do aborto. Houve uma primeira tentativa de legalização no tempo do Guterres, né, que foi reprovado, depois voltou novamente e depois foi aprovado na segunda tentativa. Portanto, eu não vejo que há aqui uma coincidência, eu não concordo com essa ideia de que agora, no tempo da pandemia, né, é que vamos pensar na questão da eutanásia, porque justamente a pandemia ela significa mortes coletivas, né? Aqui um aumento substancial do número de pessoas, do número de mortes, né? Então, é até contraproducente estar agora a discutir uma questão de pôr fim à vida a uma pessoa, sendo que, de uma maneira irônica, o vírus está a tratar disso, né? Portanto, eu acho que a pandemia não é o fator mais importante para poder desencadear a discussão sobre a eutanásia. Ela antecede a pandemia, na verdade, né? Já havia comissões que estavam a estudar do ponto de vista da Constituição, tanto é que o próprio presidente da República agora pediu, portanto, para o Tribunal Constitucional que analisasse o projeto que saiu da Assembleia, não é? Para poder ver se existe ali alguma ilegalidade, digamos assim, mas a questão centra muito na questão constitucional apenas, não é? Em detalhes constitucionais. E, portanto, não foi agora o tempo da pandemia, essa questão não surgiu agora no último ano. Professora, não sei se quer fazer uma contribuição. Sim, olha, eu desconheço agendas políticas, não sei quando é que se decidem essas coisas, mas por falar nisso nós temos agora lembrei-me desta questão para partilhar também com o Psicubi, nós temos um ex-aluno que é deputado, que é político, portanto se algum dia quiserem perceber um pouco estas questões, ele também certamente aceitará um convite vosso. Mas, que já foi aluno também certamente do professor Donizete. Portanto, eu não sei porque é que, não vou aqui especular, porque eu não sei porque é que o debate voltou agora da eutanásia. De facto, é uma questão muito antiga, é um debate que é uma questão que se fala há muito tempo. Agora, de qualquer modo, a mim não me parece oportuno
dentro da minha visão, não estamos a viver uma situação que nos permita refletir sobre a questão, ver diferentes situações, ver diferentes visões, ou seja, como psicóloga ou como investigadora, eu penso que temos muito a aprender com esta pandemia e temos muito a aprender e a refletir sobretudo em relação à forma como nós cuidamos das pessoas mais velhas e às respostas que nós temos em relação às pessoas mais velhas, às lacunas, ao que pedimos aos equipamentos para darem de resposta, se têm ou não recursos para isso. Penso que vamos ter muito que obrigatoriamente há uma discussão obrigatória em relação à forma como tratamos os mais velhos, se os discriminamos, se não, se somos uma sociedade de cuidados ou não. Agora, não me parece o momento oportuno para esta lei, para ter sido levada a Parlamento esta lei. Mas, como vos digo, eu desconheço agendas políticas e a forma como funcionam. Mas eu penso que a questão, e na linha do que o professor Donizete estava a dizer, nós temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir as pessoas em si, que as perceber, e como é que vamos fazer isso, como é que conseguimos perceber e como é que conseguimos avaliar, e aqui já temos um ponto central, não é? Um pouco da discussão, é a questão nós temos sempre aqui em jogo a questão da autonomia e a questão do sofrimento, certo? É? E nós já percebemos que isto não é uma avaliação linear, né? Portanto, percebermos como é que isto pode ser feito e nós temos que entender, a pessoa expressa que quer pôr termo à sua vida, temos que perceber porquê, porque esta questão do sofrimento é altamente complexa, uma dor, um sofrimento, é uma dor de vária ordem, não é? A dor é uma das coisas mais complexas que nós temos, não é? Há a dor física, mas há a dor psicológica, há a dor física e psicológica que estão misturadas, portanto, será que a pessoa quer porque não está bem assistida ao nível da dor? Será porque ao nível dos cuidados nós ainda não aprendemos a cuidar? Será porque efetivamente quer? Portanto, é estas questões que precisam, um pouco na linha do que estávamos também a dizer há pouco, que precisam desta parte mais técnica, por exemplo, da parte da avaliação, das competências da pessoa, se tem ou não psicopatologia, se tem um estado de ânimo, por exemplo, depressivo que está a influenciar a sua decisão ou não, mas depois precisa também, exatamente o que o professor, estava a ouvir o professor Donizete e estava-me a ocorrer, ouvir a pessoa que está em sofrimento, perceber esse sofrimento. Perceber se é um sofrimento que tecnicamente pode ser aliviado ou não, não é? E ouvir associo logo às questões da empatia e até da compaixão. É? Portanto, é este olhar que se precisa de inserir aqui para se perceberem essas questões na sua dimensão humana. Eu não estou a entrar aqui em questões técnicas, legais, etc. Na sua dimensão mais humana, da essência humana. Muito obrigado. Temos uma questão da Ana Rita Raposo, a quem eu agradeço a contribuição, que é a seguinte: o prolongamento do sofrimento do paciente não estará também ligado ao código deontológico da Ordem dos Médicos, de que a vida é sagrada? Eu penso que a Ana Rita está a fazer aqui referência ao juramento de Hipócrates e à noção que, a noção que o direito de alguém a morrer implica a obrigação de outra pessoa a matar. Se calhar agora dou prioridade à professora doutora Rosa Marina, porque há bocado o professor Donizete respondeu primeiro. Obrigado. Obrigada, Ana, pela questão. Essa é uma das questões que tem sido levantada, não é? Que depois é um bocadinho, há aqui os objetos, a questão dos objetores de consciência, portanto não... Agora, também há aí outra questão que está ligada, porque de facto os médicos pretendem prolongar a vida. Agora, aqui a questão é que também nós sabemos que, isso teríamos que ter aqui um médico a falar sobre isso, não é? Mas nós sabemos também que
há uma série de formas técnicas altamente elaboradas de prolongamento da vida, não é? E depois há aqui uma discussão que eu remeteria mais para a parte médica, portanto eu tenho dificuldade em falar nisso, mas que é a questão dos prolongamentos da vida e até que ponto é que tecnicamente se deve fazer um prolongamento da vida ou não, por exemplo, quando é uma doença incurável, quando é uma doença irreversível, mas isso são questões mais da medicina. Agora, de facto, essa é uma questão que está muito, muito ligada a esta questão da eutanásia. Aliás, fala-se na eutanásia ativa e passiva, não é? Pode ser uma eutanásia que é a tal administração de medicamentos que são letais, ou então pode ser uma eutanásia passiva, que eu deixo de fazer aquele prolongamento que eu estava a fazer da vida, que era um prolongamento artificial. Portanto, depois há aqui questões, mas são questões mais técnicas. Se calhar o professor Donizete sabe responder melhor, mas eu aqui penso que é uma questão mais médica. Agora, estes prolongamentos da vida, não é? Que até se fala numa quase obsessão ou uma concentração em técnicas e em medicação de última linha muito elaboradas, a questão é até que ponto é que isto faz sentido. Muito obrigado, professor. Eu acho que é uma questão bastante pertinente, é evidente, bastante complexa. Eu penso que a questão médica ela fica salvaguardada, porque até dizem isso de uma maneira até a brincar com coisa séria naturalmente, que o processo da eutanásia, do ponto de vista médico, porque tem envolvência deontológica, ética, bioética, jurídica, é tão complicado que o paciente morre antes. Porque é preciso, por exemplo, que ele, de sã consciência, naturalmente, peça, portanto, para ter uma morte assistida. Aí tem que passar por avaliação psicológica, etc. Depois, ainda há uma junta médica, no mínimo de 3 médicos especialistas, portanto, naquela doença especificamente, ou na questão do tratamento, se é possível ou não. São 3 médicos especializados que têm que dar o parecer e tem que ter, logicamente, unanimidade. Depois, o pedido segue para uma comissão bioética, não é? São processos, como nós sabemos, em Portugal, a burocracia é bastante... Tudo é muito demorado, tudo é muito burocrático. Daí, algumas pessoas dizerem, ironicamente, que o paciente morre antes da decisão dessas etapas todas. Portanto, nesse caso, eu penso que está salvaguardado. Tem que entrar a avaliação psicológica e bem, tem que entrar a avaliação médica e, finalmente, a comissão bioética. Portanto, acho que isso não choca, portanto, com a questão deontológica do médico, mesmo porque também ele pode pedir para estar fora desse processo, né? É um direito que o médico tem, como é o caso, por exemplo, da interrupção voluntária de gravidez, né? A eutanásia entra também nessa questão, nesse nível de dilema, chamemos assim. Mas só aqui uma questão, a avaliação psicológica que eu saiba, porque agora tem que haver a regulamentação, não é? Mas que eu saiba não está prevista. Não, do que eu sei, sim. Ele tem obrigatoriamente, mesmo nos países em que isso já está regulamentado, como o caso da Holanda e o caso da Suíça, tem por exemplo, qualquer pessoa pode se deslocar à Suíça, a uma clínica especializada, em que isso está regulamentado, portanto, não é uma ilegalidade, tem clínicas especializadas para isso. Quando o paciente chega, mesmo com plenas condições a dizer que quer realmente que se cometa, portanto, a morte assistida, ele obrigatoriamente passa por uma avaliação psicológica e nunca é realizado antes do 3º dia. Portanto, ele chega à clínica somente no 4º dia é que, após passar por avaliação psicológica, é que se realiza, portanto, a eutanásia. Portanto, porque nesses 3 dias ele ainda pode mudar de ideia, depois há muita... tem que ter certeza que realmente é uma decisão dele. Isso nos casos dos doentes que estão em condições, naturalmente, de optar, não é? Se quer ou não.
Exato. Eu espero que a regulamentação depois da lei em Portugal que preveja essa questão, porque pelo que eu li, como já vos disse, eu não sou, comecei por dizer, não sou uma especialista, eu não percebi que isso estivesse salvaguardado, mas espero que venha a estar. Não, com certeza está, com certeza está. Uhum. E tem que estar, óbvio. Muito obrigado. A Jéssica Pinto coloca também a seguinte questão: a legalização da eutanásia poderá ter consequências a nível social? Se calhar dou agora a palavra ao professor Donizete. Quer dizer, Exploramos aqui um pouco a talvez seria sociologia. interessante falar com a Jéssica do que ela, que tipo de consequência ela está a pensar, por exemplo, né? Porque a legalização da eutanásia, ou a não criminalização da eutanásia, porque são dois termos que caminham juntos, e como aconteceu no caso, portanto, também da interrupção voluntária da gravidez, não é? Há uma coisa que é a legalização, outra coisa que é não punir a pessoa que faz, não é? Mas considerando que a eutanásia será legalizada, regularizada, regulamentada em Portugal, em que condições ela pode ser feita, e do que eu já li, as condições são bastante apertadas, portanto, não vai ser um processo fácil de se cometer a eutanásia. Como eu disse, há uma junta médica, há inclusive uma comissão da bioética, e eu não sei bem o que a Jéssica está dizendo em termos de consequência a nível social. Será, por exemplo, no sentido de que haverá uma discussão muito grande na sociedade, a sociedade vai reagir mal à legalização, ou deveria fazermos aqui uma consulta popular? No ponto de vista da sociologia, eu não vejo que isso possa causar grandes debates, grandes reações, manifestações. Se é essa consequência que a Jéssica está a pensar, não vejo que isso possa ocorrer, como também não ocorreu no caso da interrupção voluntária da gravidez. Eu não vejo aqui que haja grandes perturbações sociais, digamos assim. Porém, professor, se me permite, quando foi apresentada a medida de interrupção voluntária da gravidez, ocorreram em Lisboa protestos com várias centenas, arrisco-me a dizer milhares de pessoas, a opor-se freneticamente à apresentação desta nova lei. Portanto, indo aqui um bocadinho ao encontro que a Jéssica está a perguntar, isso não conta um pouco como consequências sociais, como uma forma de resposta da sociedade face a estas novas leis, pronto, e à forma como evolui a perspectiva, seja da interrupção voluntária da gravidez, seja, como estamos a falar, da eutanásia? Sim, nesse aspecto sim, mas o que eu estou a dizer é que não há ali um caos social, digamos assim, não é? Não há assim, grandes perturbações, e existem as manifestações que são orientadas justamente pelos organismos ou pela própria Igreja Católica, que era contrária, portanto, à interrupção voluntária da gravidez, e agora também a Igreja Católica é contra também a questão da legalização da eutanásia. Teremos uma manifestação, uma ou duas, milhares de pessoas na rua, no dia seguinte, tudo calmo. Tá entendendo? É nesse sentido que eu não vejo, mesmo porque a cultura portuguesa não tem essa tradição de grandes conflitos, de manifestações na rua. Aquilo que nós estamos a observar, por exemplo, agora em Barcelona, é impensável em Lisboa, por exemplo. É nesse sentido que eu estou a dizer que eu não vejo grandes consequências sociais nesse sentido, grandes reações ou conflitos por causa da questão da legalização da eutanásia. Sou otimista nesse aspecto. Uhum. Penso que é muito esta questão que o professor Donizete disse, que é central, a eutanásia. Então, eu não li a legislação, não conheço, mas as condições vão estar muito definidas. E imagino eu, à semelhança do que tem acontecido noutros países, que haja depois, que sejam criadas comissões, que em alguns países chamam, por exemplo, na Holanda, a designação, penso que a tradução é essa, de comissão de controlo, que haja comissões de controlo, e portanto não se pode, a eutanásia está em situações muito específicas e, portanto, nessa medida espera-se ali uma regulamentação muito, muito focada. Se bem que, e estou-me a lembrar agora, por exemplo, da questão da Holanda,
um dos membros do conselho de uma dessas comissões, que agora não me estou a recordar exatamente o nome dele, mas li há pouco tempo uma coisa, uma opinião, um artigo de opinião que ele escreveu. Ele dizia que no início havia, portanto, as condições estavam muito restritas e havia um controle muito grande, e depois houve alguma normalização. Portanto, ele, aliás, o objetivo daquilo que ele escrevia era exatamente alertar para isso. E, portanto, eu penso que é algo que pode vir a ter consequências, e acho que pode ter, não neste sentido de consequências sociais, como o professor Donizete estava a dizer, das manifestações que vemos, e sobretudo noutros países que são mais dados a este tipo de formas de manifestação das suas vontades, mas eu não nesse sentido, mas noutro sentido dos cuidados, eu penso que tem que haver aqui uma regulamentação muito própria e muito cerrada até, muito focada, para não haver aqui... não haver aqui uma dispersão ou uma facilitação e, sobretudo, eu volto a enfatizar esta questão, focar muito na avaliação da pessoa, no que a pessoa quer. Eu penso que a questão não é tanto quer pôr fim à vida, pode ou não pode, não é? Vai passar a poder em Portugal. A questão é, efetivamente, esse é o melhor interesse da pessoa, é isso que a pessoa quer, né? Ou o que é que está a influenciar aqui? Portanto, eu penso que eu colocaria muito o foco aí, em ouvir a pessoa, em perceber tecnicamente, em salvaguardar essas questões, não é? Porque depois nós sabemos que socialmente há muitas visões, não é? E uma má aplicação pode ser aqui muito, muito complexa, não é? Nós temos agora também nesta questão do Covid, também nos vem aqui chamar a atenção muitas coisas. Eu estou aqui a ver alunos do primeiro ano, e no outro dia estávamos com muito gosto, que eu estou aqui a encontrar, e no outro dia estávamos a discutir estas questões da idade e da discriminação pela idade, e alguém dizia em relação ao Covid, não sei se está por aqui, que dizia uma frase que eu até escrevi, agora não tenho aqui, que era mais ou menos aquela ideia de que quem morria que era idoso. E, portanto, como se ser idoso se tirasse valor à vida, não é? E é uma vida, como outras vidas, como todas as vidas, não é? Portanto, eu penso que aqui, nesta questão também da eutanásia, nós temos que ver como vidas sempre, não é? E realmente há aqui esta dimensão do sofrimento e esta dimensão da autodeterminação, mas há depois aqui uma série de variáveis que podem estar a influenciar e que não sejam o que a pessoa quer no limite, digamos assim. Muito obrigado. O Diogo Gonçalves acionou aqui o botão para falar, portanto vamos ouvir o que é que tem para nos dizer. Diogo, boa eu noite. acho que foi o Diogo. Não, foi o Pedro até. Boa noite a todos. Foi o Pedro. Foi o Pedro. Okay. Sim, foi naquela questão da quarentena até, inclusive, sobre, pronto, as pessoas, lá está, se os idosos iam morrer, são os idosos porque o Covid só afeta os idosos, então porque é que os jovens tinham de ficar confinados? Era por aí, eu penso que era isso. Mas relativamente à eutanásia, a professora Marina tocou um pouco nessa questão. Eu queria perguntar se pensam que a eutanásia devia ser só um instrumento, digamos assim, usado só para pessoas que têm doenças terminais, têm bastantes patologias associadas, ou uma pessoa sem digamos assim, dita de saúde física bem, e que se essa pessoa poderia, após, hipoteticamente, não é, as várias consultas, se acham que nesses casos também se poderia fazer a eutanásia e ir por esse processo. Professor Donizete? Diogo, é bom ver o Diogo novamente, mesmo que seja no ecrã do computador, né, Diogo? Diogo, não é possível, porque, como eu estava a tentar explicar, as condições para a eutanásia são muito rigorosas. Existe já uma listagem de condições, portanto, existe o projeto-lei detalha muito isso, e por isso que os mais críticos dizem que as condições são tão apertadas que é quase impossível autorizar a eutanásia.
as condições estão lá bem explícitas, tem que ter realmente uma doença terminal, sem a menor possibilidade de retorno, que envolve um grande sofrimento, embora, como a professora Marina frisou, a escala da dor é muito difícil de calcular, não é? Por isso é que eles usam uma escala de 1 a 10, dizerem hoje, de 1 a 10, qual é o grau de dor, a pessoa vai dizer 8, 7, 6, portanto, existe essa escala, mas é muito difícil quantificar isso, não é? As condições são muito rigorosas para a autorização da eutanásia. Para iniciar o processo de eutanásia, do ponto de vista médico, como depois tem que passar por uma junta médica com 3 especialistas, que faz um parecer e vai para a comissão bioética. Portanto, é impossível, Diogo, essas condições, com indivíduos que não preenchem essas condições que são rigorosas, conseguir, portanto, a morte assistida. Tem que haver aqui duas eixos centrais, é o de incurabilidade, sendo que a incurabilidade é também, mais uma vez, é um conceito muito complexo dentro da medicina, por isso é que são necessários vários pareceres. É preciso um parecer do psiquiatra, imaginem que é uma pessoa que tem uma doença oncológica, tem que haver um parecer do oncologista, portanto tem que haver estes vários cruzamentos para a questão também da própria patologia. Não é? Portanto, isto não é fácil, digamos assim, para um médico, não é? Porque o conceito de incurabilidade é um conceito também difícil, não é? E depois tem que haver a outra linha, portanto, a incurabilidade e é do sofrimento. Tem que haver um sofrimento, há mesmo autores que descrevem como um sofrimento insuportável. É este conceito. Agora, o que é um sofrimento insuportável, não é? Agora, a questão que acrescentamos aqui é este sofrimento insuportável que não seja tratável. Estão a ver? Porque a questão que depois também se tem vindo a colocar é nós temos que provar isso. Portanto, como é que nós provamos que é um sofrimento insuportável, mas que não tem forma efetivamente de tratamento ou de atenuar esse sofrimento? Sim, se me permitissem, eu ia perguntar, assim, uma questão um bocadinho, talvez radical, e falando num mundo hipotético, nós preferimos uma sociedade onde o suicídio não fosse nem nesta questão de saltar de uma ponte, das várias formas de suicídio que existem, não é? Ou se, digamos assim, se possível, era ser algo medicamente assistido. Ou seja, claro, hipoteticamente falando, qual é a vossa opinião sobre isto? Eu acho que o suicídio não deve envolver o outro, ou responsabilizar o outro pela minha decisão. Quer dizer, a questão do suicídio e da eutanásia são 2 questões diferentes. Porque é um termo que nós utilizamos, às vezes, o suicídio assistido é menos grave do que dizer matar uma pessoa, porque quando eu ouço isso eu fico um bocado chateado, porque irritado mesmo, porque a eutanásia não é matar o outro. Esse termo de matar é um termo bastante forte e quem usa isso não está a usar da maneira correta, que é impressionar, está a defender, portanto, é contra a eutanásia e utiliza o verbo matar para poder chocar mesmo. Eu acho que isso não é muito correto, é desonesto num debate, numa discussão entre prós e contras da eutanásia. Eu acho que são 2 processos diferentes. O suicídio não deve envolver o outro, como é o caso da eutanásia, como a professora Marina estava a explicar agora. As condições são muito específicas, não é? Existe, logicamente, um grupo que está envolvido, existe um dilema, naturalmente, que não é fácil tomar essa decisão, por parte da família, por parte do corpo técnico, não é? Então, eu acho que são 2 processos completamente diferentes. Eu não concordo que o suicídio, que a pessoa, sem ter essas condições de saúde, não é? De incurabilidade, de sofrimento, dor, etc., que tenha que envolver o outro num processo de suicídio. São processos diferentes. São processos diferentes, Diogo. Estamos a falar de processos e de situações e de configurações completamente diferentes, em que uma não se enquadra nem legal, nem tecnicamente, nem humanamente na outra.
E nem uma questão jurídica, porque qualquer pessoa que ajudar o outro a cometer um suicídio está a cometer um crime, nessas condições do suicídio, atenção. Sim, São coisas diferentes. São coisas diferentes, sim. Diogo, só para ter uma ideia, por exemplo, num processo de suicídio, um psicólogo que esteja com alguém que tem ideação suicida, ideação ao plano já assim num grau elaborado, inclusivamente pode quebrar o sigilo profissional, porque está em risco a vida da pessoa. Portanto, são processos completamente diferentes. Sim, a minha pergunta, lá está, aí um pouco nessa questão de juridicamente, o suicídio medicamente assistido, não é? A eutanásia, só é possível em casos de, digamos, dor física, em casos de, portanto, se eu tenho cancro e tenho cancro terminal, é possível eu medir, então eu posso medir e posso dizer, ok, esta pessoa efetivamente irá morrer no máximo daqui a 15 anos, pronto, fazer um cálculo matemático, digamos assim, e pronto, era um bocadinho essa questão mais do ponto de vista mental, uma pessoa que pronto, já sofreu sucessivas recaídas, claro que nós temos sempre de acreditar na solução, que existe solução e que existe sempre algo a fazer, mas era um bocadinho já, aí nesse um bocadinho radical, já falar em questões mais mentais, mas sim, obrigado. Olha, eu queria também dizer, professor Donizete, eu se calhar há bocadinho usei o termo matar, estava a usar uma expressão do colega Miguel, do Miguel Ricó, mas ele diz, eu pelo menos interpreto assim, quando ele diz isso, estar a matar pessoas, tal, é no caso de nós corrermos o risco de não estar a praticar a eutanásia, ou seja, no caso de nós efetivamente não estarmos não ser efetivamente o que a pessoa quer. Não sei se me expliquei bem. Não disse em relação a ti, estou a dizer... Não, mas eu agora lembrei-me de repente, eu há bocadinho usei esse termo. A minha expressão não foi em relação a... não foi uma resposta àquilo que tu disseste, eu disse isso porque o movimento que é contra utiliza muito isso de uma maneira para chocar. Para chocar, sim. Não, tentar passar a falsa ideia, digamos assim, que a eutanásia implica matar o outro. E não é bem... É muito mais complexo que isso, como nós estamos aqui a discutir, para além de lembrar aquelas duas condições, se a pessoa está ou não em condições de decidir, né? Ou quando há uma outra pessoa que tem que decidir por ele, portanto, também tem essa situação da eutanásia, né? O que em Portugal também, eu convido-vos também a ver isso, para já, a estarem agora muito atentos, a quem tem interesse por esta temática da eutanásia, agora ver muito bem a regulamentação da lei, ou seja, como é que agora isto se vai fazer, porque nos países onde está legalizada a eutanásia há muitas diferenças, há aspectos que são comuns, mas há formas completamente diferentes, procedimentos, como é que se faz, quem é que controla, quem é que é responsável por isto, por aquilo, como é que é o procedimento em si. Portanto, eu acho que devem ler atentamente depois a regulamentação. E depois, outra questão que é muito importante é a lei do maior acompanhado em Portugal. Portanto, esta questão de eu já não posso, imaginem, uma pessoa tem uma demência, não é? Porque muitos casos, e o professor Donizete já disse isso muitas vezes, nos casos da pessoa poder dizer, da pessoa tal, agora nós temos muitíssimos casos, vocês sabem que a demência, temos muitos casos de demência e, portanto, nesses casos, por exemplo, já não estou a falar daquele deterioro cognitivo leve ou demência na fase inicial que eu falava há pouco, mas já em fases muito adiantadas, quem é que decide? Quem é que decide pela pessoa? Para isso, vejam a lei do maior acompanhado, é uma questão essencial para nós percebermos como é que estes procedimentos depois podem decorrer. Muito obrigado. Antes de procedermos, eu perguntava ao Psicubi como é que estamos de tempo. Tudo bem? Mais ou menos, para nos guiarmos e terminarmos. É? Ainda tens muitas questões. Se calhar atendia só aqui à questão da Inês Braz, porque é muito pertinente e acho que vai contribuir, está bem? E depois então encerramos a sessão, parece bem? Força. Ok, obrigado. Pronto, a Inês Braz coloca aqui uma questão de facto muito importante, que é a seguinte: que repercussões psicológicas podem recorrer ou padecer para pessoas próximas da pessoa que decide, ela usa aqui um termo engraçado, cometer eutanásia, mas pronto, parece-me que repercussões é que há para as pessoas também
relacionadas socialmente e familiarmente, talvez até a nível de comunidade, com a pessoa que decide, portanto, não prolongar o seu sofrimento ou pôr término à sua própria vida. Se calhar começava mais uma vez pelo professor Donizete Rodrigues, estamos a falar em sociedade social. Embora eu pensei logo, quando eu li a pergunta, que essa era uma pergunta mais apropriada para a professora Marina responder, não é? Porque tem a ver com repercussões psicológicas e tal, mas eu, na minha perspectiva, eu acho que é sempre um drama, é sempre muito problemático, portanto. Vamos lá ver, a morte não é uma questão simples. Como diz o poeta, viver não é fácil, mas morrer também não é, né? É sempre um problema, isso, do ponto de vista histórico, há toda uma evolução histórica sobre o que é a morte, do ponto de vista filosófico, religioso, etc. Nós estamos a falar de uma questão que nos toca diretamente, que é a questão da morte. É evidente que todas as pessoas que estão envolvidas no processo são pessoas que vão passar por processos traumáticos, isso não tenha dúvida. Não é uma decisão fácil, nem de prolongar o sofrimento, não é? Que também é dramático ver um familiar, portanto, em sofrimento, não é? E também pôr fim à vida daquela pessoa, portanto, é evidente que isso aqui envolve um grande trauma psicológico, e traz logicamente grandes consequências psicológicas. Portanto, não é uma decisão fácil, nem uma coisa, nem outra. Sobretudo, acrescentaria aqui ao professor Donizete, sobretudo pela sociedade em que nós estamos, não é? E pela uma religião também maioritariamente católica, correto, professor Donizete? O professor Donizete é que... Não, depois de pensar, por exemplo, se um familiar toma decisão, o que é que os vizinhos vão dizer, não é? Portanto, também existe essa questão social nesse sentido, não é? Ao invés de tentar prolongar a vida da pessoa, do familiar, portanto, há aqui uma questão que é de uma lógica egoísta no duplo sentido, não é? É egoísmo, na minha perspectiva, deixar uma pessoa em sofrimento, não é? Mas também é egoísmo antecipar a morte daquela pessoa, né? Portanto, não é uma questão muito fácil. Mas só para terminar, já que a professora Marina estava a falar na questão da lei, e é importante ler com atenção depois que ela for regulamentada, quando ela vier do Tribunal Constitucional, mas o nosso presidente da República, que é um católico reconhecido, não é? Ele encontrou uma maneira muito sutil, sendo ele jurista e constitucionalista, e não sei se vocês tiveram atenção, mas a dúvida que ele coloca no Constitucional não é se a legalização da eutanásia é constitucional ou não, ele não vai por aí. Ele pergunta se o direito à vida é um princípio inviolável da pessoa humana. Ou seja, eles focam mais na questão se a vida é um direito inviolável do que realmente na questão da morte. Então, foi uma decisão muito inteligente, porque assim ele consegue, de certa forma, não se comprometer ou demonstrar claramente se ele é a favor ou é contra, não é? Agora, aqui em relação a estas questões psicológicas e este impacto psicológico, uma eutanásia tem várias leituras, não é? Portanto, como estava o professor Donizete a dizer, o que é que os vizinhos vão dizer, o que é que tal, as questões... Depois há aqui muitas questões, mesmo questões económicas, questões de heranças, etc., que não sendo psicológicas, não podemos tirá-las da nossa mira, não é? Agora, a eutanásia, estas questões do sofrimento, da incurabilidade, têm um forte impacto psicológico na própria pessoa, nos familiares, nas pessoas que estão próximas, nos técnicos que acompanham. Portanto, há um impacto aqui psicológico quase em rede e na configuração toda à volta que está destas questões, sobretudo nesta sociedade em que nós temos muita dificuldade em falar de morte, não é? A morte está muito pouco nas nossas vidas, se nos lembrarmos, não é, da cultura mexicana, que fazem a festa dos mortos, são visões completamente diferentes, não é? Nós há uns anos veio cá várias vezes um colega com quem trabalhei do México, o Fernando Quintanar, e ele chegava cá e o que é que ele me pedia para visitar na Covilhã e ir aos sítios a visitar? Imaginem. Dê-me lá um palpite.
Cemitério. Cemitério, sim. Começa por C e pronto. acaba em térios. E no início eu dizia, Fernando, mas não podíamos ir ao outro lado, sei lá, uma esplanada tão gira. Mas eu descobri coisas, por exemplo, o cemitério da Covilhã, que eu nunca tinha ido, eu não vivo na Covilhã, não sou da Covilhã, portanto fui ver e realmente é um cemitério, ele ficou fã do cemitério da Covilhã, acho que espalhou fotografias por todos os lados e pronto, íamos a um sítio, íamos visitar o cemitério, não é? E tem isto para dar um exemplo, não é? De uma cultura, o professor Donizete já deu tantas, não é? Mas de que nós, não falando da morte, portanto a morte é um tabu, não é? Para a maioria de nós, portanto é muito doloroso e perder alguém e antecipadamente e falar sobre estas questões é muito complexo. Agora, do ponto de vista psicológico, nós temos que integrar a morte nas nossas vidas, não é? Integrar a morte, é óbvio que a uma criança não lhe vamos apresentar, sei lá, a morte da forma nua e crua como se apresenta noutras fases, mas desde pequenos nós temos que ir construindo esta ideia da finitude da vida, porque isto tem fortes custos, tem muito fortes custos, aliás, muitas destas questões que nós estamos a ver agora com as questões do prolongamento da vida, com as questões mesmo de eutanásia, tem muito a ver com o facto das pessoas não falarem da morte, não prepararem a morte, não pensarem que a morte faz parte da vida. Portanto, eu penso que isto é algo que, do ponto de vista psicológico, que tem muito impacto, sobretudo porque a morte não está nas nossas vidas, não faz parte dos nossos processos psicológicos, não faz parte dos nossos dia a dia, do nosso cotidiano, e portanto isso eu acho que é um convite que eu deixava um pouco aqui, que sei que é um convite difícil pela cultura em que estamos impregnados e pela forma como crescemos e como vamos vivendo, não é? Mas é integrar, não é? Porque senão ficamos aqui pessoas muito de cristal e nós temos uma sociedade também cada vez mais envelhecida, cada vez com mais desafios e, portanto, nós temos que integrar na vida. Eu estava aqui agora a falar convosco e eu gosto muito de ler e de ver filmes e estava-me a lembrar aqui de algumas coisas, de algumas imagens que nos vão fazendo pensar um bocadinho, não sei se vocês gostam ou não, mas por exemplo um livro que eu acho que é muito importante para se perceber, para se perceberem estas questões, por exemplo, da morte e para se perceber até do ponto de vista psicológico. É um livro já de 1890, por aí mais ou menos, do Tolstói, que eu não sei se algum de vocês já viu, que é A Morte de Ivan Ilitch. É um livro extraordinário já, um livro com tantos anos, é um livro fininho, que está por aqui na estante, e que nos ensina tanto sobre, é uma crítica à sociedade, portanto aquilo tem a ver com a história de um juiz que está num processo terminal, não sei se já alguém leu, e portanto é uma crítica à sociedade e é tudo o que existe ali à volta da morte, o sofrimento, as pessoas falarem, não falarem, negarem. Eu acho que com estes casos também se aprende muito, não é só tecnicamente nos livros, no que estudamos, etc., mas é com estes casos e percebermos. Por exemplo, um filme que foi muito visto há uns anos, vocês são todos muito novinhos, não é, professor Donizete? Isto é tudo malta muito nova. Vais falar do Mar Adentro, não é? Do Mar Adentro, por exemplo, que vem ali, que é baseado é de 2004, 2005, por aí, que é um filme de um realizador espanhol que é o Alejandro Amenábar, tenho sempre dificuldade em dizer este nome, Sim, que é um caso real, que há um livro também do Ramon Sampedro e que foi um filme muitíssimo visto, que nos mostra um caso de uma pessoa quando era jovem a mergulhar ficou tetraplégico e portanto depois é toda a luta que ele teve pelo direito a morrer, não é? Portanto, é um filme que eu acho que ajuda a perceber esta perspectiva, não é? Por outro lado, precisamente quando já andava a preparar este tema, que combina isso com a Matilde, na outra semana, na RTP2, deu um filme que eu não conhecia, foi na outra semana, que era A Grande Despedida. Era um filme alemão que nos dava uma perspectiva também muito interessante, que era um senhor, já assim na meia-idade avançada, já com filhas adultas, e que tinha uma doença terminal, e então ele decidiu fazer uma grande festa, tipo assim uma festa
para comemorar com a família e com os amigos mais próximos, para lhes comunicar, assim, com boa comida, boa bebida e tal, para lhes comunicar que ele na semana seguinte que iria para a Suíça para terminar com a sua vida. E depois é ali uma série de interações que se criam ali, dinâmicas um bocado disfuncionais em termos familiares, mas depois acaba por ter até um bocado um desfecho inesperado, porque questiona-se se realmente aquela é a vontade dele ou não, ou um pouco se ele, pelo menos esta foi a minha leitura ao ver o filme, ou se ele fez aquilo um pouco também porque estava com medo e com receio, portanto, todas essas questões, mas pronto, há imensos filmes, não sei se vocês também têm muito tempo e muito gosto para isso, mas que nos ajudam a ver assim um pouco estas problemáticas e a ver tudo o que está ligado. Será que a pessoa, o que é que ela efetivamente quer, o que é que nós lhe estamos a dar para isso, e aquilo que o professor Donizete estava a dizer, nós temos que ouvir a pessoa. As pessoas estar a ouvi-las, ou depois, quando elas não possam expressar, ou que não tenham expressado, se bem que essa questão também é muito polémica, porque nós às vezes dizemos, mas aquela pessoa, a minha avó, a minha mãe sempre disse que queria isto. Mas depois no final acabou por dizer outra coisa, não é? Portanto, isto também, os processos também é bastante complexo, mas há um filme também interessante, mas muito triste, esse é para ver e depois temos que apanhar assim um bocado de ar e ver Um Dia de Sol, que é o filme Amour, é um filme francês, não sei se conhecem, que não é um filme, digamos assim, muito visto, que é um casal, que ela é professora de música, estão ligados às artes, e entretanto ela faz uma operação, uma carótida, e acaba por correr mal. Alguém viu o filme? Não. Pronto, e eles depois Sim, eu conheço o filme. Sim. É E eles depois famoso. acabam por não se adaptar, a ter que precisar de alguém, também não conseguem arranjar a pessoa que cuide deles e pronto, acaba por ser um filme muito trágico. Mas isto para dizer que realmente há aqui uma envolvência cultural, antropológica e psicológica, além da outra que tem sido mais visível, que é a médica e que é a mais legal, que temos que perceber e que temos que compreender para que realmente venha aqui ao de cima a essência humana desta questão da vida, não descurando esta questão realmente do sofrimento psicológico, Inês, e acabando, porque há repercussões psicológicas da eutanásia e há repercussões psicológicas do sofrimento e de se ver o sofrimento e de nos vermos impotentes perante o sofrimento. Agora, será que poderíamos fazer mais para atenuar o sofrimento? Essa também é uma questão que fica, não é? Em termos de equipamentos, de cuidados que prestamos e da nossa própria sociedade, não é? Como é que nós estamos organizados para? Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, Inês, e a todos que participaram. Este é um tema muito robusto, multifacetado, multiaxial. Nós podíamos estar aqui 5 horas a falar sobre ele e mesmo assim não íamos explorar todos os pormenores que há para falar sobre esta temática, não é? Pronto, assim sendo, eu passo a palavra ao Psicubo. Infelizmente não temos tempo para mais e força. Bem, sendo assim, damos por encerrada esta sessão fora de horas. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Eu que agradeço. Foi Obrigada. muito interessante. Obrigado também. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido agradável. Antes de acabar, posso só deixar uma frase de um filósofo, Max Scheler, que é bastante otimista em relação à questão da morte, que eu acho que é muito interessante, até digo isso sempre na sala de aula, que vem de Epicuro, né? Ele diz que a morte é uma quimera, para mim não é um grande problema, porque enquanto eu existo, ela não existe, e quando ela existir, quem já não existe sou eu. Né? É uma maneira otimista de se lidar com o tema da morte. Né? Excelente. Pronto, assim sendo, muito obrigado e vamos nos vendo, não é? Obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um Boa gosto, noite. sim, obrigada e uma boa noite.